Virando o jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. O Banrisul larga na frente e reduz a taxa Selic para você. Pague o 13º salário da sua empresa com nossa linha de capital de giro 13º salário, com Selic de 4% ou menos. Mas é por tempo limitado, até 30 de dezembro. Fale com seu gerente ou saiba mais em banrisul.com.br/Selic4. Sujeito à análise de crédito. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV. Ao vivo nesse horário, da 1 às 2 da tarde, porque das 2 às 3 da manhã nós temos a repetição, o replay do nosso Virando o Jogo. Virando o Jogo, nesse momento então, ao vivo, contando com a sua participação também através do nosso Facebook, através do nosso WhatsApp, para que vocês façam o programa junto conosco. Lembrando sempre, RDC TV pela Claro Net para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 24 para quem tem digital e 524 para quem tem o sinal no HD. E também pelas nossas plataformas digitais para o mundo todo. O nosso site, com a programação real-time ininterrupta da RDC TV, nosso site é rdctv.com.br, você acrescenta /ao vivo e tem o acesso direto no player do nosso site, como eu disse, com a programação real-time da RDC TV. Se você preferir as lives dos programas, estamos em todas as redes sociais, Twitter, YouTube e Facebook. Para todas essas redes sociais, basta que você digite RDC TV Digital, em cada uma delas, evidentemente. Sendo que pelo Facebook você interage conosco, manda o seu recado aqui para o programa, tá certo? E também o nosso WhatsApp, 999 33 98 94, 999 33 98 94, o nosso WhatsApp que já está lá no controle do Diogo Rossi. E o Diogo Rossi, ele é absolutamente democrático, não tem nenhum problema. Se é elogio, ele fala, se é crítica, ele fala também, não tem que selecionar mensagens aí no WhatsApp. Eu também faço a mesma coisa aqui pelo Facebook. Às vezes a gente não consegue atender todo mundo, mas espero que vocês compreendam isso. Então, além do Diogo Rossi, nós estamos com os colegas José Avelini Neto e também o Giovanni Oliveira aqui no programa e estamos recebendo com muita satisfação, eu sempre tenho um prazer imenso em recebê-lo aqui no programa, o diretor regional do SESC Rio Grande do Sul, Luiz Tadeu Piva. Não só por ser o diretor regional do SESC, mas porque ele é um desportista. E agora mesmo, quando a Lara fazia as embaixadinhas aqui, o Tadeu olhava e dizia, mas eu consigo fazer também algumas. 3. Luiz Tadeu Piva, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à RDC TV, especialmente ao Virando o Jogo. Obrigado, Rogério. É um prazer estar aqui com vocês, com todos os colegas de bancada. Voltando ao programa, passamos um tempo aí sem aparecer, mas recebemos teu convite aí, estamos aí para conversar um pouco com os amigos telespectadores. E eu vou querer a tua opinião também, claro, vamos falar sobre o SESC, não só sobre as iniciativas esportivas, mas principalmente por um momento em que eu diria que político-institucional que o SESC está passando junto ao governo federal e que precisa muito que chegue ao governo federal todas essas realizações que são feitas especialmente pelo SESC, mas também por todo o Sistema S, a gente vai falar sobre esse assunto aqui. Mas eu quero opiniões, eu brinquei com o Tadeu na chegada aqui, que o dia, ele é colorado, não era mais propício depois dessa confusão. Eu fico impressionado, Diogo Rossi e colegas, como o Internacional tem a capacidade de produzir crise para si mesmo. Acho que eu vou recomendar para o pessoal da direção do Inter fazer alguns cursos lá e ver como é que é o sistema de gestão lá do SESC. Está te apavorando um pouco essa situação de não pegar nem pré-Libertadores aí, Tadeu? Olha, como torcedor, porque é só o que eu sou do Internacional, procuro ir bastante ao estádio, a gente fica como torcedor aflito, na verdade, porque desde a final da Copa do Brasil o negócio só degringolou lá no estádio. E tudo estava bem conduzido, não sei realmente, eu como torcedor não sei se é problema interno, se é o que é, porque o time modificar tanta forma de jogar,
e passar a ter resultados tão ruins, realmente a gente fica frustrado porque a expectativa era muito grande, acho que de toda a torcida, e a gente que costuma frequentar o estádio acaba ficando fica muito incomodado, fica muito incomodado em ver o time que tem potencial não conseguir fazer os resultados. E como tu falaste, né, são crises que nós mesmos geramos, o próprio time gerou para ele mesmo. Vou pedir licença aos que são colegas da casa. O Giovani continua sendo colega da casa, né? Privilegiar também o outro colorado, que é o José Avelini Neto, editor da revista Gol. Aliás, antes da tua opinião, quero te agradecer muito aqui, tá? Essa edição está saindo do forno agora, né, Avelini? Porque saiu ontem. O Lobão, o Pelotas, foi campeão agora foi sábado. Fim de semana passado. Sábado. Não é? Esse último sábado. Que conseguiu sustentar a vantagem que tinha feito lá na Boca do Lobo, diante do São José, nosso Zequinha. Perdeu o jogo aqui no Passo da Areia, mas tinha vencido 2-0 em Pelotas. Perfeito. Perdeu por 1-0, então no saldo de gols se sagrou campeão aí da Taça Seu Verardi. Tem um pôster do Pelotas, um belíssimo pôster. Tem aqui os pôsteres, vou mostrar. Tem um belíssimo pôster do Pelotas, né, com o nome de todos os atletas, uma foto oficial da equipe do Pelotas. Muito bonito. Bem como também tem um belo pôster no verso do pôster, tem um pôster do vice-campeão, né? Vice-campeão, inclusive com o nome de todos os atletas, vice-campeão, e com o patrocínio dos nossos amigos do Milton Machado e Júlio Machado, que sempre prestigiam a publicação ao longo dos anos. Sim. Então, que é das PCIR, né? Que é das PCIR, o Milton, exatamente. Que é o diretor-presidente, o Milton Machado. E o Júlio, filho do Milton, é quem cuida lá do Zequinha, né? É o que cuida da parte da direção, da comissão técnica, e ele conduz muito bem a equipe do Zequinha com pertinência. Por pouco, muito pouco, o São José esse ano deixou escapar a oportunidade de passar para a Série C. Isso. Né? Foi uma oportunidade ímpar que eles tiveram. Mas são coisas do futebol. Mas quem vem beliscando há tanto tempo, como eles vem acontecendo, com o São José, eu acho que está na hora de chegar. Né? Eu acho que está na hora de chegar. Já fizeram uma modificação, trocaram o técnico, vai assumir agora como é o nome dele? O Erci, não. O técnico Leocir da Lastra. O técnico do São José. Mas eu chamei a revista do Avelini, logo depois da primeira manifestação do Luiz Tadeu Piva, diretor regional do Sesc, porque tem uma reportagem 3 páginas grande do Sesc aqui, né? E olha, muito eu que acompanho, né, há bastante tempo e de maneira mais aproximada as atividades do Sesc, esse título, Avelini, extremamente feliz, né, Tadeu? Sesc propicia qualidade de vida através do esporte, que é uma, eu diria, das valências do Sesc, que é justamente a qualidade de vida, através de outras valências também, como assistência de saúde e tudo mais, mas através do esporte, inclusive propiciando a inclusão. Não é? Que é fundamental. Tem aí o Marcelo, que é o meu gerente de esportes lá. Grande Marcelo. Na verdade, nos oportunizou uma matéria com ele. Aliás, diga-se de passagem, quem abriu as portas para que nós pudéssemos fazer uma material foi o Chitu, e eu quero agradecer a oportunidade, Rogério Amaral, de tu indicares ele para que a gente pudesse fazer um material. Que é o gerente de esportes, né? E a pessoa certa, e ele com cordialidade, com carinho, nos atendeu muito bem, nos proporcionou um editorial bom, com fotos, tudo para que nós publicássemos nessa edição. Então eu quero aproveitar aqui a oportunidade para agradecer o Sesc, através da Luana, que é da área de comunicação, e o Marcelo, que proporcionou para que a gente fizesse um trabalho legal, e está nas páginas da revista, e estamos muito felizes com isso. Agora eu quero que tu fale do teu Internacional também, aí dessa lambança toda. Tu falasse em crítica, poucos dias, pouco tempo, não, a crise do Internacional vem desde 2005 para cá. Porque desde 2005, quando o Internacional tinha alguns jogadores de qualidade, como o Índio,
próprio goleiro. Como crise em 2005, 2006, sou campeão do mundo, rapaz. Não, sim, 2005, 2006 para cá. Mas 2010 foi campeão da Libertadores ainda? Sim, mas foi até ali e parou. Não teve mais uma oportunidade, não teve mais uma chance de que as crises sucumbissem. Então, essa de 2010 para cá, melhor dizendo, e agradeço a tua reparação, é que de lá para cá o Internacional nunca mais conseguiu ter um equilíbrio nessa questão de administração. Eu vou te dizer, turbulência em cima de turbulência, então problema sério. Vou te dizer por quê. Eu não vou querer me alongar sobre isso, porque isso daria mais de um programa para a gente falar. Mas quando os grupos políticos querem implantar um poder absoluto, a coisa degringola. E isso aconteceu justamente em 2010. Em 2010 para 2011, onde houve essa ruptura e um projeto não de governança, mas um projeto de poder tentou se instalar no Internacional, houve todo esse desequilíbrio. E o que a gente viu no Internacional, justamente a partir do final de 2010, foi isso, tentando se liquidar com oposições ou oposição e se implantar um projeto de poder dentro do Internacional, que num primeiro momento não teve sucesso, tá? Num segundo momento veio com mais força e talvez, porque futebol, clube de futebol é resultado de campo, tá? Não acontecendo o resultado de campo, esse projeto também não consiga se perpetuar e dê espaço novamente para a oposição. Então, eu só quero alertar o torcedor colorado, que é o torcedor, Tadeu, como o teu caso, que vai para a arquibancada e que muitas vezes não está entrosado com as questões internas dos clubes, né? De que o ano que vem, como é um ano eleitoral, vai ser um ano mais acirrado ainda nessa questão política. Tá? Mais acirrado ainda. E eu torço apenas para que essa direção, que eu considero muito frágil, muito fraca, consiga pelo menos algum resultado de campo, não por ela e nem por oposição, né? Mas para que o torcedor colorado tenha uma alegria, porque está difícil. Para completar, Rogério, desses últimos anos para cá, uma das coisas que eu tenho observado, e eu acho que os colegas daqui da bancada também devem de observar também, é que o Internacional não tem especificamente uma política de futebol. Isso aí é fundamental nos clubes de primeiro mundo, nos clubes de ponta. Olha, eu digo o exemplo do co-irmão aqui, o Grêmio, que tem uma política de futebol, e essa política de futebol vem da base. Olha os jogadores que o Grêmio tem colocado no mercado aí. E o Internacional, nesse tempo para cá, e o Diogo que acompanha mais detalhadamente... Nesse aspecto de política de futebol com a base. Eu vou concordar contigo. Mas no futebol profissional, eu não vejo também no próprio Grêmio, e haja vista aí que tem um treinador que manda e desmanda, não é? Com contratações e tudo mais, eu não vejo também... Mas muito melhor do que a do Internacional, disparadamente. Internacional não pode servir hoje de exemplo, infelizmente. É muita coisa. Bom, Rogério, primeiro, em relação à menção que tu fez no começo do programa, né? Bom, eu me sinto absolutamente em casa no Virando Jogo na RBC, então, né? No Virando Jogo sempre. Bom, em qualquer lugar. É sempre um prazer. E, num Virando Jogo há mais tempo, nós discordamos. O treinador do Inter ainda era o Odair, e eu dizia que o Inter tinha avançado com essa diretoria, né? Nos últimos anos, tu discordava. Mas agora no começo do programa eu estava por curiosidade aqui só fazendo um levantamento e que eu acho que demonstra como o Inter é bom nisso que tu falou, de trazer crise para si mesmo. Está começando a concordar comigo, então. Desde que o Odair saiu, o Inter disputou 33 pontos, 11 partidas. O Internacional ganhou 13 pontos. Isso é aproveitamento de rebaixado, né? O Inter conseguiu nesse final de ano, e felizmente para o torcedor colorado é final de campeonato,
conseguiu fazer uma bagunça de time rebaixado. E num time que, por mais que a gente discordasse ou não do ponto que estava, não era isso, né? Era um time que estava no G4, foi finalista de Copa do Brasil. Então, assim, e aí eu acho que passa muito por essa falta de política de futebol. O Internacional é uma bagunça. É que, infelizmente, no futebol, a gente normalmente, e a grande maioria, só enxerga a ponta visível do iceberg. Aquilo que está embaixo d'água, a gente normalmente não consegue enxergar. Tá? Por quê? Porque isso não é mostrado, evidentemente. Isso não é aberto, isso não é declarado. Então, como é que você só pode ficar uma informação aqui, outra informação ali, ou com o que vai acontecendo, você vai deduzindo, sabe? Ó, eu já estudei esse tipo de iceberg. Eu sei que o que está aparecendo é pequeno em relação ao que tem lá embaixo. Tá? Então era isso. A minha opinião era embasada justamente nisso. Coisas que já aconteceram, coisas que já foram vivenciadas. Tá? E isso termina levando. O que aparece no futebol é a ponta visível do iceberg. Muitas vezes o treinador, como vinha acontecendo com o Odair, que relativamente vinha bem, mas não adianta o treinador, a comissão técnica, tocar o time vai chegando em posições boas, chega uma final, morre na beira da praia. Aí que se vê a grandiosidade dos treinadores. Ou o cara é o cara ou não é o cara. Ou é o treinador que vai conseguir uma estrela ou não vai conseguir. O Diogo não concorda muito contigo nesse aspecto aí. Porque não adianta. Passa um ano, não ganha nada. Passa o segundo ano, não ganha nada. Vamos permitir, se ele não houvesse a demissão do Odair, o Odair ia passar para o terceiro ano e não ia ganhar nada. Porque o Odair não é ousado, nunca foi ousado, talvez nunca foi audacioso. Mas é um treinador novato, novo, ele está começando. Mas tem treinadores novos que já saem bem no contexto, olha, futebol ia aparecendo. Tudo bem, mas aí são raras as exceções. Vamos pegar um exemplo, que eu acho que vai estar conosco, não sei se é a semana que vem ou na outra. O Paulo César Carpegiani. Tá? O Paulo César Carpegiani foi um jogador de futebol extraordinário, né? Aquele jogador que a gente fala que ajeita time, tá? E foi guindado a treinador quando encerrou a carreira no Flamengo e em seguida foi campeão da Libertadores e campeão do mundo. É verdade. Mas são exceções. A regra é você ir fazendo, né, a sua, vamos dizer, escolaridade dentro do futebol, que eu acho que é o que o Odair vai fazer. O próprio Renato, né, o tempo que ele levou, chegando quase, beliscando, depois patinando, até virar o grande treinador, que é a partir dessa atual passagem dele. E o que não Grêmio, quer dizer que não tenha defeitos também, como outros grandes treinadores. Mas por que tu está tão quieto? Porque eu estou preocupado, Rogério, estou preocupado. Sabe que quando eu me formei na faculdade, eu tinha duas vontades. Uma era trabalhar com esporte e a outra era trabalhar com política. Sim. A que desse certo era a que eu ia, né? Uhum. Política eu não tentei muito assim, porque, né, eu acho que eu tinha mais ideologias do que no futebol. No futebol eu gosto mais, né, do esporte de maneira geral, não tenho assim paixões próprias. Mas o Internacional para mim deixou de ser um time de futebol e parece que virou um time de política. É verdade. Para mim ontem começou a campanha do Roberto Melo. Podem discordar de mim, mas para mim começou ontem. É muito mais fácil quando ele voltar a concorrer dizer: eu larguei, eu saí do Inter. Estava tudo ruim, então eu abandonei. Eu deixei porque era eu o problema. Ser demitido é ruim, é péssimo, fica marcado na história, vai na carteira de trabalho. Você foi demitido. Você pedir para sair é muito mais bonito, é muito mais interessante para o futuro. Uma pausa, não tem aí a possibilidade de um convite para que ele se convidasse, ele mesmo, a se demitir? Acho muito. Ontem o presidente deixou disso, claro. Né? Tem essa política interna. Mas o presidente Marcelo Medeiros demonstrou muita inquietação na entrevista coletiva de ontem à tarde, porque claramente ele não queria que o Roberto Melo tivesse pedido para sair, porque ele sabia que, primeiro, Roberto Melo era o escudo que sobrava, foi o único que sobrou, porque o primeiro escudo que ele tinha, ele mandou embora, que era o Odair, né? Porque o Odair tomava pau torto à direita e a direção, azar do Guerreiro.
Aí ele trouxe um segundo escudo que disse para ele assim, renova o meu contrato, eu fico e te ajudo, mas a culpa é dividida. E ele deixou bem claro na entrevista coletiva depois do jogo contra o Goiás, Rodrigo Caetano. Sobrou um escudo só, que era o cara que tomava pau à torta e à direita, e eu acho que muito justo algumas críticas ao Roberto Melo, 3 anos sem ganhar nada é um absurdo, né? Mas saiu. E essa é a primeira inquietação. E a segunda é que ele sabe que o cara que era o braço direito dele, o melhor amigo dele, o cara que ele não abandonaria de nenhuma maneira e disse que mantinha no Inter por lealdade, não por trabalho, simplesmente foi engolido pelo grupo de jogadores do Internacional. Por que ele não renunciou no mesmo dia que foi demitido o Odair? Eu acho que seria mais justo. Aí. Não, porque ali foi a primeira vitória dele. E tu está me dizendo que ele possivelmente venha se candidatar à presidência? Não sei se agora, porque agora o filme está muito queimado. Agora não teria como. Se a eleição fosse no final do ano, nenhuma possibilidade. Nenhuma possibilidade. Mas tem um ano pela frente, Aveline. E agora a saída do Melo, eu concordo em parte com o Diogo, é uma preservação. E tem uma outra coisa. É uma preservação. Se no ano que vem, porventura, o Internacional conquistar alguma coisa, e a gente torce que conquiste, vamos colocar aí que escolham, podem escolher qualquer título. Eu tiro o Gauchão porque eu não considero. Mas qualquer um, que o Inter ganhe qualquer um. Qual vai ser a primeira lembrança que o Marcelo Medeiros vai fazer na entrevista coletiva de título? Queria agradecer o trabalho que foi iniciado pelo Roberto Melo, lá no início da nossa gestão. Como foi, não é? A minha crítica maior... E o primeiro nome que pensaram para botar no vice de futebol, eu acho ele uma pessoa incrível, eu gosto muito dele. Agora, eu acho ele uma pessoa incrível, espetacular, eu converso com ele quando precisa, sempre gentil. Mas é a mesma coisa de antes. Quem? O presidente Giovanni Luigi. Mas o Giovanni Luigi... E ele não quer. Mas o Giovanni Luigi eu falei já para vocês quando daquela entrevista longa que o presidente Marcelo Medeiros deu para a tua rádio, a Rádio Grenal, onde ele falava no Giovanni e eu já dizia, ali ele já estava ouvindo ex-presidentes e tal, para colocar o Giovanni como uma possibilidade de candidato à sucessão caso o Roberto Melo não conseguisse. Então continua, né? Da mesma maneira. A missão agora é esperar o que vai acontecer no campo, porque a oposição já está fardada. Claro. A oposição, se por um lado o Marcelo Medeiros conseguiu aniquilar uma parte da oposição, que era daquele grupo, vinha antes apoiando Fernando Carvalho e Vitório Pífero, que estavam juntos. Fernando Carvalho continua com esse grupo do Marcelo Medeiros, mas o grupo que apoiava, que tinha lá dos outros vice-presidentes, aquele grupo foi esfacelado em 2010, foi aí que eu te disse. Na eleição de 2010 já foi quebrado. Parece pejorativo, mas quase que tradicionalmente se usa para fazer isso de forma pejorativa, mas tudo faria no mesmo saco. Vieram todos do mesmo lugar. Claro, mas aí se dividem, claro. O Sigma... Mas todos beberam da mesma fonte para iniciar. O Roberto Sigma, que foi vice-presidente daquela gestão, da primeira gestão do Vitório Pífero e tudo mais. Em 2010, ele, junto com o Dr. Luiz César Souto de Moura e com o Luciano Davi, né, fizeram esse racha. Estavam junto com o Giovanni. Né? Aí, por uma dissensão, por uma separação do Sigma com o Fernando Carvalho, terminou separando do Giovanni também. Então esse é o jogo político que está, essa é a parte do iceberg que não aparece. Viu, Tadeu? Sim. Então essas coisas, eu imagino que tu também não saiba de tudo isso que eu estou comentando aqui. Mas essas coisas é que vão moldando a política. E agora, por exemplo, se existe uma oposição que não tem chance, até porque já foram corridos do Conselho, não sei se do quadro social também, a última gestão do Vitório Pífero com os seus vice-presidentes, a outra oposição está mais do que fardada agora. E a oposição que era junto, no início dessa separação, mas que é o Sigma e o Luciano Davi. No fim das contas, não fica ruim para ninguém. Não fica ruim para ninguém, porque se eu e o Rogério começamos juntos, em dado momento da nossa história, e aí, por algum momento, eu saio daqui e abro um outro programa, e porventura eu convido ele para voltar outro dia, para ir lá no programa, vai ficar bom para ele também. E ele vai me convidar para vir aqui, vai ficar bom para mim. Isso tudo é política. Num primeiro momento tem a separação, claro. E depois, se for conveniente,
se juntam novamente. Gente, João Patrício Herman e Alexandre Chaves Barcelos são atuais são atuais homens do Conselho de Administração do Internacional, eles não podem ser vice-presidentes de futebol. Mas se pedirem demissão, podem. E um deles é da oposição. E ele está ali, porque eu acho justo, realmente a oposição tem que ter o espaço, mas é este homem da oposição que o Inter quer tirar do cargo para colocar no cargo de vice de futebol. Ficou ruim para quem? O Alexandre? Ficou ruim para quem? Mas o Alexandre Chaves Barcelos, diga-se de passagem, na minha ótica, ele é um sujeito muito preparado. Mas perfeito, de eu não muita acho ruim qualidade. isso, eu não acho ruim. Eu acho que é um ele candidato, candidato da situação. Mas eu também acho que ele merece todo o meu respeito, porque ele é um sujeito que tem uma visão ampla. Eu disse que do quadro se a gente começasse a falar desse mas negócio nacional, nós ia fazer vários programas. E outra coisa. Eu acho justo e meritório para ele. Só que quando ele entrar, volta um monte de gente lá de trás que já estava fora, mas que é tudo igual. E outra coisa, se porventura, no ano que vem, o Internacional, com o comando do Marcelo Medeiros, não ganhar absolutamente nada, Roberto Signo, sim, que é a oposição do momento. Em placa de vez. Que é a oposição do momento. Oposição que já foi a mesma coisa que aconteceu com o Marcelo Medeiros. Se candidatou e se elegeu fácil. E o Marcelo em razão do quê? Em razão da crise que tinha na época. Da crise. Não, e da roubalheira toda que os candidatos, tu te elegia. Mas o Marcelo Medeiros de hoje, Medeiros de hoje é o Roberto Melo do futuro. Porque o Marcelo Medeiros do passado é o Roberto Melo atual. E assim tomou pau à torta e à direita, saiu e voltou presidente. E assim toca a banda. E o Marcelo Medeiros, na eleição que foi a primeira dele, perdeu para o Vitório Pífero. Por quê? Porque o grupo do Marcelo Medeiros tinha feito uma gestão do Giovanni Luigi que tinha sido, como é que eu posso dizer assim, insonsa. Tinha ganho o Campeonato Gaúcho e tal, mas não tinha feito mais nada, nenhum título de repercussão, absolutamente. Mas se tivesse uma terceira via, é possível que qualquer outro ganhasse. Mas eu acredito que esse é o ponto principal. É difícil se criar. Exatamente, porque todas as oposições, aí é o ponto que o Diogo coloca, todas as oposições são parte do mesmo, são parte do mesmo grupo, nasceram no mesmo lugar. Mas o Inter chegou a um ponto que tem donos. Se separam e se juntam. Foi exatamente o que o Diogo disse. Mas chega de política, né? Tá demais. Mas para complementar, Rogério... Não, chega. Complementar não. Sem entrar na área das quatro linhas. Se o Internacional, o Marcelo Medeiros, agora, no final do ano, juntamente com a comissão técnica, a direção, não fizer uma reforma grande no sentido de melhorar, o Internacional tem outro vai pepino. Vamos para dentro de campo? Tu quer para dentro de campo? Então eu vou te dizer. E tem que fazer uma reforma geral e irrestrita. Então eu vou te dar uma outra notícia para tu ficar mais preocupado. Tá bom. Para Copa Sul-Americana, o Eduardo Coudet não vem. Não vem. Tá? Mais preocupado para tu ficar. Então vai ficar defasado a capa da revista, então. Se não tiver... Então vai ficar o Zé Ricardo. Se não tiver... aí não. Tá? Se não tiver, pelo menos, pré-Libertadores, não vem o Eduardo Coudet. E não é a troco de nada que até agora a situação do D'Alessandro não foi resolvida. E outra coisa que eu vou acrescentar nessa... A situação do D'Alessandro e as manifestações do D'Alessandro, elas são sintomáticas em relação a isso que é o acerto do Eduardo Coudet. Ele não afirmou até a única coisa que ele disse é que deu prioridade para o Internacional. E isso está condicionado ao fato de ser participante da Libertadores. E a informação do Leandro Bess que o Coudet avisa que se o Guerreiro sair, tem que contratar o Marco Ruben. Ou seja, também já começa a impor algumas coisas. Vamos falar de coisa boa aqui. Tem duas coisas boas aqui que eu quero falar para vocês. A primeira delas é o Banrisul Digital. O Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança para você que é cliente Banrisul. Cliente Banrisul que ainda não usa o Banrisul Digital, não perca mais tempo. Baixe o aplicativo e comece a usar hoje mesmo, porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. E a outra coisa boa que eu quero falar para vocês também é sobre o projeto Conexão de Ideias do SESC e da FEComércio. Então, confira aí. Circuito de palestras Conexão de Ideias, em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados: Bernardinho, Monja Cohen, Fernando Fernandes, Hortência e Amir Klink.
Mais informações no Sesc de sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br/conexão de ideias. Luiz Tadeu Piva, diretor regional do Sesc, vamos aproveitar o Conexão de Ideias, né, que já trouxe todos esses destaques, né, já também assegurou um destaque para o ano que vem, que é o Paulo Roberto Falcão, né? A gente está em umas tratativas com o Falcão, com o próprio Dunga também. Sim. Né, para fazer, porque o circuito de Conexão de Ideias é um circuito de palestras, que a gente pega pessoas que tiveram uma projeção em suas vidas profissionais, pessoais, e leva a circular pelo Estado. Então a gente já está numa conversa com o Falcão, com o próprio Dunga, com o Amir Klink, com muitos esportistas de âmbito nacional também, e não só esportistas, também profissionais da área de educação, da área de saúde, para fazer essa circulação. A Monja Coin foi o melhor circuito desse ano, foi a Monja. Ela passou por 7 municípios aqui do Rio Grande do Sul, sempre com um público acima de 1.000 pessoas. Né, falando da sua obra e da sua crença de vida, na verdade. E foi muito positivo essa ideia, e a gente está, o êxito desse ano, que terminamos agora em Santa Rosa com o Fernando Fernandes, que é aquele atleta paralímpico que foi ex-BBB, né, que sofreu um acidente, que conta um pouco da trajetória dele como atleta paralímpico. E estamos preparando então um circuito que começa em março do ano que vem, com outros grandes nomes aí prometendo circular pelo nosso estado. Né? Voltando para a nossa área esportiva, Rogério, esse final de semana em Torres, 2.000 corredores na final do circuito Sesc de corridas de rua. Foram 19 etapas ao longo do ano, no todo o estado. Sempre essas etapas classificando os primeiros colocados de cada categoria, que vão agora disputar uma final estadual no município de Torres, que sempre é na primeira semana de dezembro. Tivemos no final de semana passado o triatlon em Tramandaí, 280 competidores, né, uma prova que fazia parte de um circuito nacional que o Sesc tinha, o circuito não existe mais, mas nós mantivemos a prova pela qualidade que os atletas do triatlon reconhecem na prova de Tramandaí. E eles justamente fazem questão disso, né? De que tem a prova. Exatamente, nós tivemos atletas de 9 estados aqui no final de semana. Né? E ficou realmente uma pista, um circuito muito interessante, largando ali na lagoa. Larga na lagoa, passa por baixo da ponte nadando, depois da ponte sai, faz a transição toda na frente do ginásio de esportes da prefeitura de Tramandaí. E então fica uma prova que o público consegue ver praticamente toda a parte de corrida, de ciclismo, e de natação, que é o mais difícil, natação, que está né? próximo ali também. Então ficou muito interessante, muito convidativo esse circuito de triatlo. E agora tem o circuito verão, né? E começando o circuito verão, que são todas as modalidades de areia. Então até fica o convite para o pessoal que gosta de basquete, de vôlei, de handebol, futebol de areia, beach vôlei. Para fazer as inscrições serão 100 etapas municipais de janeiro até o final de fevereiro. E no dia 6 de março, se não me engano é 6 de março, a primeira semana de março, as finais também em Torres. Já temos daí confirmado nas finais um show do Diogo Nogueira. Né, no encerramento também a gente une o esporte com a cultura nessa programação. E praticamente movimentamos a Praia de Torres num final de semana a mais, que é depois do Carnaval. Então a gente sempre procura fazer esse envolvimento e, graças a Deus, graças a Deus e ao mérito da equipe também, obviamente, é a maior a maior competição de esportes de areia que a gente tem no estado, e com uma receptividade muito, muito boa aí pelos aficionados da área. Sem dúvida alguma. Bom, como eu disse, essa é uma das vertentes, é uma das valências, né, que tem o Sesc. Talvez a mais visível por ser esporte seja justamente essa, não é? Mas na parte de assistência, de cuidado, o Sesc e de ensino, o Sesc é muito atuante também. Muito atuante, e não só para aquele grupo, né, que pertence ao comércio, varejo e bens e serviços, mas para toda a comunidade, inclusive comunidades carentes, Tadeu. Na verdade o Sesc tem uma área de atuação que é cultura, saúde, esporte, lazer e assistência social. Na assistência social, o nosso maior carro-chefe aqui no estado é o programa Mesa Brasil, que é um banco de alimentos
que temos 7 unidades no estado. Esse ano, para vocês terem uma ideia, nós já entregamos 1.400.000 quilos de alimentos, basicamente alimentos que acabam indo para instituições sociais, são 860 entidades sociais que produzem refeições, ou café, ou almoço, ou janta, e que recebendo essa tonelagem toda aí de alimentos, acabam podendo reservar recursos para fazer outros tipos de investimento, como melhoria de suas instalações. Só esse valor de alimentos, Rogério, que são alimentos que ou iriam fora, porque são próximos de vencer, iogurte próximo de vencer, pão que está próximo de vencer, hortifruti granjeiro que está com um pouco amassado, que não tem mais valor comercial. Se isso acabasse indo para o lixo, a gente estaria botando quase 10 milhões de reais no lixo. Isso é impressionante, esses 1.400.000 quilos aí, transformado em dinheiro, representou para essas instituições sociais perto de 10 milhões de reais de economia. Veja quanto... Então, isso é um trabalho social que passa, como tu falou, à margem, que muitas vezes as pessoas não veem, mas que, se acontecer algumas perdas, como essa que tu referiu aí, o Sistema S está num impasse aí com o governo federal. Sim, nós estamos com um impasse com o governo federal, especificamente com o Ministério da Economia, que defende a redução de parte da arrecadação que vem para o Sistema S. Que cabe a mim dizer, Rogério, não é dinheiro público. Eu ouço muita gente falando que o dinheiro do SESC, do SESI, do SENAI, do SEBRAE é dinheiro público. Não é. É dinheiro privado dos empregados, dos empresários, da arrecadação que pagam. E a confusão que acontece, que dizem que é dinheiro público, assim, quem arrecada? O INSS arrecada, né? E o INSS é remunerado para fazer a arrecadação. Se entrar lá R$1 milhão, ele vai ficar com 3,5% para ele e depois vai devolver o dinheiro. Então esse dinheiro é dinheiro privado que entra para os cofres da entidade através do INSS, que recebe para fazer a arrecadação e volta para ser reinvestido. Então, a gente fez levantamentos aí do que representa o dinheiro que volta e que, se não tivesse, como é que ia ficar. Então, por exemplo, se tiver que perder uma parte desse dinheiro, consequentemente, a gente tem que reduzir um pouco da atividade. Então, quem vai suprir, por exemplo, esses 10 milhões de reais para essas entidades sociais? O governo? Não vai. Não tem esse recurso para fazer, né? Pega a área de saúde. O ano passado, nós servimos 2.700.000 refeições em 14 restaurantes que a gente tem no estado. É uma refeição balanceada, subsidiada, com preço subsidiado para o trabalhador, que paga lá R$ 9,50 para fazer o seu almoço. Quanto? R$ 9,50. R$ 9,50. Tá? Se nós tivermos que fazer uma redução de recurso, esses 2 milhões de refeições, eu peguei um parâmetro médio de refeição fora de casa aqui no estado. Vamos pegar R$ 17,00. Sim. Não é. O padrão da região sul do Brasil é R$ 30,00 para comer fora de casa. Nossa. É o Instituto de Benefício ao Trabalhador. Ele fez um preço médio de quanto custa se alimentar fora de casa. R$ 30,00 por dia, né? Mas não vamos dizer que com 30, vamos dizer que seja 17, que qualquer buffet em quilo que tu vai, tu gasta R$17,00. Claro. A diferença entre pagar um buffet em quilos de 17 e comer no SESC a 9,50 representa 32 milhões de reais de economia de ticket de refeição. Então, eu deixei o funcionário da empresa que se alimentou no SESC, que não se alimentou num restaurante tradicional, economizou em ticket 32 milhões de reais. Sem dúvida. Né? Isso se perde. Os números, então, quando se vê um ministro da Economia, são eloquentes, quando se vê um ministro da Economia dizendo que assim, nós temos que dar uma facada no sistema, é uma pessoa que não tem conhecimento do sistema. Sem dúvida alguma. Né? E que foi, de repente, industriado de uma maneira equivocada, né? Porque mesmo que pontualmente possa ter acontecido algum equívoco, até alguma malversação, isso não é a base toda. Exatamente. Isso não é a rotina, não é a normalidade, é uma exceção de exceção, né? Agora eu pergunto para vocês, como é que o SESC, porque aí entra a questão política, como é que o SESC, porque os números são absurdamente eloquentes, como tu estás colocando, como é que isso a entidade está fazendo chegar até o ministro Paulo Guedes, até o governo federal? Bom, existe uma interlocução não só do SESC, mas do sistema da indústria, do sistema do transporte. Sim, também, todo o sistema S está trabalhando. Mas especificamente nós temos uma interlocução pela Confederação Nacional do Comércio,
que é a entidade que congrega todos os empresários do Brasil, do setor do comércio e dos serviços, que está conversando com o Ministério, conversando com o governo federal, tentando mostrar isso, né? E estamos, inclusive, com uma campanha que vai até, a nossa ideia é até domingo agora, que é a campanha Eu Valorizo, que é um abaixo-assinado. Já estamos com 800 mil assinaturas, o nosso objetivo é chegar em 1 milhão de assinaturas, de apoio ao sistema do comércio, que é o SESC e o SENAC. O SENAC que atua na área de educação profissional e o SESC que atua na área de qualidade de vida, trabalhando nessas áreas que eu te falei. Então, se você entende, ou usa, ou sabe que o nosso serviço é importante, a gente pede o teu apoio, é só entrar no site do SESC, que é www.sesc-rs.com.br, lá tem um link para assinar a petição, é botar o teu nome, telefone, CPF e e-mail, é isso que precisa. Né? Então a gente pede que as pessoas apoiem, no sentido que assim, vai se sentir falta a hora que destruir. Então a gente não pode deixar de destruir. Eu acho que o Brasil tem, e isso é de tudo, é na política, nós temos uma tendência do 8 ao 80, é do extremo ao extremo. Ao outro. Né? E na minha opinião, o caminho é o meio, é o centro. Né? Seja na política, seja em qualquer que seja. Né? A gente se atira de aventuras a aventuras, né? Mesmo no esporte, né? Vai de uma linha política a outra linha política, mas o meio, o time, a equipe, né, que tem que ser preservada, acaba pagando por isso. Em resumo, tu és contra a polarização. Eu sou um cara de centro. Acho que todas as existem... De centro, mas não de centrão. Não, né? não de centrão. Eu entendo assim, ó, existem virtudes, o problema é que quando tu te deixa levar pelas paixões, tu não enxerga as virtudes do outro. E a gente tem que aprender a enxergar. Desvirtua os caminhos dos projetos sociais e assim sucessivamente. Exatamente. Quando o estrago está feito, não adianta, né, querer chorar sobre o pote de leite derramado, sobre o pote quebrado. Então, realmente, é esse o apelo que eu faço aí para os teus telespectadores, Rogério. Sim. Né? E essa para que a gente continue fazendo. Essa petição é só online ou nas unidades do SESC? Ela é online e fisicamente também. Né? Mas agora, diante do tempo que a gente tem só até o próximo domingo, né? Mas tem dado em torno de 100 mil. Até esse domingo agora. Até depois de amanhã? Até depois de amanhã. Não, então por isso que eu estou pedindo, entra no online, entra no site do SESC, clica lá. sesc-rs.com.br. Na página de rosto vai ter um banner que leva para a petição. Né? Para que a gente consiga chegar, porque infelizmente a gente tem que mostrar força. E para mostrar força é chegar lá e mostrar, olha, está aqui, ó, 1 milhão de assinaturas. Isso aqui me permite fazer uma proposição legislativa, inclusiva, se para fazer à frente alguma coisa que venha a não acontecer. Para que a gente possa fazer coisas como essa, manter o estádio da Protásio Alves lá, que está sendo usado direto pelo futebol feminino. A RDC transmitiu jogos. A Rádio Grenal tem feito lá. Com um hotel não sei se é 5 estrelas, não conheço, mas tive referência assim boas do hotel. Lá o hotel da Protásio. Lá do SESC. Nós temos em Torres, Gramado, mas... Então vai no de Gramado. Agora vai ter a Copa essa Copa Ipiranga, né? Vai estar acontecendo lá, a gente está com o Grêmio, vai jogar Penharol, vai jogar o Vasco, vão todos se enfrentar. Parece que na Copa do Mundo, eu não tenho certeza, mas parece que na Copa do Mundo algumas seleções treinaram lá. A Copa do Mundo só veio para Porto Alegre porque o SESC fez o investimento naquele campo. Olha aí. Porque precisava a cidade ter o estádio sede e 3 CTs. E Porto Alegre não tinha. Sim. Né? Então o SESC adequou fez uma reforma completa naquele estádio ali, para que fosse o 3º CT. Na Copa do Mundo, treinou lá só a arbitragem. As equipes não acabaram treinando. Na Copa América agora, treinou o Chile, treinou o Peru, treinou o Catar. Né? E a partir dali, o pessoal descobriu. Né? E aí, então, nós estamos agora, o pessoal do feminino está usando direto, então, os jogos do Brasileiro, do Inter e do Grêmio acabaram acontecendo lá. O Campeonato Gaúcho acabou sendo decidido lá. A Copa, o Sub-18, já faz 2 anos que a federação usa o nosso estádio, o estádio da PUC, né, com transmissões ao vivo. Então, realmente está se consolidando o estádio da Protásio ali como uma opção. E o campo realmente é muito bom. Pena que para mim falta futebol para jogar naquele campo. Quem gosta. Mas vale a pena lá. Vamos fazer um jogo nosso.
Vamos montar aqui, aí é tudo igual. Sem compromisso, né? Aliás, quem gosta muito de jogar lá no campo do Sesc, lá da Protásio, é o professor Leandro Brandão, do ciclo 21. Está sempre jogando, né? Tem lá a equipe dele, que é a base do Grêmio de 82. Né? O Darley vira e mexe atacando lá, né? O Darley joga no time do Brandão. Por falar em Brandão, até hoje, dia 29, a promoção lá do ciclo 21. Né? Para você que quer, né, entrar em forma, então lá no ciclo 21 é até hoje, ó. Aí tá, é a Black Friday, hoje é Black Friday, né? Então até hoje a promoção. Você contrata 6 meses por esse valor, que é muito menos. Né? O valor mensal é de R$150, tem a modalidade mensal, sem dúvida alguma, mas você faz a conta aí, multiplica o valor da mensalidade de 150 por 6 e vê que o desconto da Black Friday, 550, claro, que à vista, está muito bom aí e vale a pena lá no ciclo 21. Informações agora me derrubou, dá o número do telefone, isso aí, do WhatsApp, 99606-1956, 99606-1956. Também quero fazer referência aqui, né, em quem é referência também em estágio, também em programas sociais e aprendizagem que transformam vidas, é o CIERS, que está completando 50 anos, né, uma história de infinitas oportunidades. Você pode saber mais do CIERS, dos programas e participar, inclusive, através do site ou do telefone. O telefone 3363-1000, 3363-1000, ou acessando o site do CIERS, que é ciers.org.br. O João Feijó está dizendo aqui, tá? O Rossi, é tu, Diogo Rossi? Sim. O Grêmio não está nem um pouco diferente, além de política, o Grêmio virou instituição de caridade do Romildo, Renato e seus amigos. Geriatria do Grêmio, o pessoal diz. O pessoal brinca que é a geriatria do Grêmio, né? O time é velho, né? E realmente, o time do Grêmio é velho. Se o do Inter é velho, o do Grêmio também é velho, né? Eu já disse aqui várias vezes, né? Não tenho nenhum problema com isso, mas que realmente a idade pesa, em alguns momentos pesa. O lateral direito tem 42, 41, o zagueiro principal tem 33, né? O lateral esquerdo já não é mais um garoto, tem 31, né? O capitão do time tem 32, né? O centroavante tem 33, o Grêmio paga 1 milhão por mês, então pesa na hora, né, de fisicamente jogar. Agora, é fato que o Grêmio, né, vai se reforçar para 2020, e aí, até falei para vocês aqui fora do ar, e falo agora aqui para os nossos telespectadores, o Grêmio ligou para Danilo Fernandes e disse para Danilo Fernandes: se você vier, você vai jogar aqui, você será titular do Grêmio. E o Danilo avisou o empresário: se eu não renovar com o Inter para jogar, eu vou para o Grêmio. O Danilo ganha R$180 mil mensais, nos últimos 2 anos houve 2 aumentos, mas são aumentos pequenos que não ultrapassam muito esses 180 mil, chega a 200 no máximo. O goleiro titular do Grêmio, Paulo Vitor, ganha 250 mil por mês. E o Grêmio, liberando 2 jogadores que já está negociando para liberar, completa o dinheiro do Danilo e dá a ele o mesmo valor que o Paulo Vitor ganha para ele ser titular. Aí o Grêmio ficaria com Paulo Vitor, Danilo Fernandes e Felipe. O Júlio seria liberado para procurar um outro clube. Mas o Paulo Vitor ficaria? Foi titular tanto tempo e aceitaria a reserva? Ficaria porque ele renovou o contrato recentemente, a não ser que ele seja envolvido num negócio muito bom, ele ficaria. Só que aí se o Grêmio... Claro, é que é muito importante. O Grêmio não é uma segunda opção para o Danilo Fernandes. O Danilo Fernandes tem uma opção hoje, fora do Inter, que é o Grêmio, é a única opção dele. Sim. O Inter seria permanecer, só que ele só permanece no Inter se disserem para ele: tu vai jogar no ano que vem, tu vai reassumir a titularidade, tu vais reassumir a titularidade do Internacional. Pois é, mas é difícil. Não vai acontecer, com o que o Lomba está jogando. Não vai acontecer. Se bem que nas últimas partidas o Lomba tem falhado, o que mostra, aí não é só por ele, Marcelo Lomba, né? Mas é pela instabilidade emocional. Conjuntura do momento, né? O time perdeu totalmente a confiança. Essa é a questão. O cartão amarelo que o D'Alessandro leva no início do jogo contra o Goiás é algo inadmissível.
Inadmissível para um jogador do gabarito dele, da experiência dele. Tá? Então isso mostra, para mim, claramente, o Tadeu é mais especialista do que eu nesse trato de interpretar, né, as reações das pessoas, tal, como gestor. Mas, para mim, mostra a instabilidade que está passando todo o elenco, inclusive o jogador da experiência do D'Alessandro. Eu diria que os goleiros do Grêmio e do Internacional são bons goleiros, nada mais. Não são do tamanho da grandiosidade, do tamanho dos clubes, do Grêmio e do Internacional, os 2 campeões do mundo. Bons goleiros. Internacional, o Danilo Fernandes, quando esteve atuando pelo Internacional, ele teve altos e baixos. Agora, o Lomba, nos últimos jogos, vem decaindo assim assustadoramente. Isso demonstra que jogadores desse nível, de crescer e descer, subir e descer, assim sucessivamente, não tem estabilidade nos grandes clubes. Os clubes da grandiosidade do Grêmio, do Internacional, precisam de jogadores de ponta. Mas goleiro de qualidade. Fora esse goleiro do Flamengo, né, No Brasil não existe. No Brasil, qual seria o outro grande goleiro? Porque antigamente nós importávamos goleiros da Argentina, do Paraguai, do Uruguai. Aí, à medida que os nossos goleiros em performance, em treinamento, foram também se equiparando, hoje os nossos goleiros estão saindo até das divisões de base para a Europa. O Thiago Volpe, por exemplo, saiu do São José para o México. Pois é. Sabe? Então, onde é que nós vamos encontrar? Tem que produzir em casa esses goleiros aí. E esses treinadores de goleiros, eles ensinam os goleiros, na hora de algum jogador bater o pênalti, eles ensinam os goleiros a se atirar para qualquer lado. Escolhe um canto. Mas que isso? Aí eu acho que não é só treinador de goleiro. O batedor ele bate no meio do gol, o cara se atira para direita no meio do gol. Aí vem aquela análise de desempenho, que o batedor adversário é analisado, bateu tantas vezes no canto e tal. E aí... Mas é uma situação que não é de hoje também, né? É uma situação antiga. Eu estava vendo vídeos antigos do Taffarel. E aí é interessante, ele tomando o gol de pênalti, Taffarel, que defendeu pênaltis históricos pela seleção, e o Galvão na narração brabo, né, dizendo, não, mas eu sempre digo, não pode adivinhar o canto. Isso a gente está falando do Taffarel antes de ser tetracampeão. E era difícil, tinha um reflexo extraordinário. Eu particularmente, é muito difícil. Se tu pega um batedor, né, que bate no canto, né, do lado da rede, como a gente fala, na bochecha da rede, tá? É quase impossível do goleiro chegar. Não tem como. O goleiro vai pegar quando o pênalti for mal batido. Exatamente. Quando ele errar a batida. A qualidade dos batedores, será que é absoluta? É quase 100%? Não. Tem esses que batem um pouquinho mais para o meio e que, se o goleiro esperar, tá, tem a possibilidade de fazer a dele. Eu sou partidário sempre do goleiro ir para o canto da bola. E na bola? Na bola. E na bola. Agora, essa questão dos 2 goleiros do Grêmio Internacional também é interessante, como a moral com a torcida faz diferença. O Lomba tem tomado alguns gols que a gente pode discutir já faz um tempo. E nem se fala, até porque a crise internacional não passa por ele, né? A crise internacional é muito maior. Transcende. Exatamente. Já o Paulo Vitor, que está num momento de extrema instabilidade, eu acho inclusive que hoje ele não tem mais condições de vestir a camisa do Grêmio, por essa instabilidade, até quando toma um gol que muitas vezes qualquer outro goleiro tomaria, ele é discutido, né? Foi o que aconteceu no último jogo. Agora, Rogério... Não sei. Mas eu vou deixar... Mas é discutível. Agora, Rogério, eu vou te pedir um minutinho, só que eu não posso sair do programa hoje sem mandar um beijo para Maria Eduarda, minha filhada. Tá lá em casa com a Bel, a mãe dela. Ela tem 8 anos, né? Mora em Santa Catarina, veio passar conosco e está nos assistindo. Então, eu queria só mandar um beijo para a Duda. Daqui a pouco o Dino está em casa. Maravilha, parabéns. Nos associamos também, né, as congratulações pelo aniversário. 8 aninhos está fazendo? Não, está de aniversário, está nos visitando. Está em visita, pensei que estava de tem aniversário. 8 anos. Tá certo. Então um beijo para a Duda também. Mas já deixa parabéns para o próximo aniversário. Fica registrado. É isso. Por falar em parabéns, né, isso é chover no molhado, Tadeu. Né, te dar os parabéns, cumprimentar não só pela tua gestão como diretor regional do SESC, mas por todo o trabalho que o SESC tem feito
tanto nessa área comercial como mesmo, só porque, por exemplo, o restaurante, tu pode ir lá, quem mesmo não seja, pode almoçar nos vários restaurantes que tem. E fora isso... Pelo preço de R$9 e pouco? Se tu for no comércio, 9,50, se não for é 11. Tá. Mas eu vou lá, vou começar a partir de segunda-feira. Tá bem? R$11. Pode ser na Avenida Brasil, pode ser aqui no Sesc Centro, pode ser ali Em proporção, se fizer um cálculo proporcional... Ela paga 9,50, eu pago 11 se eu for com ela. Se fizer mas tu pela rádio, pela TV, tu é comerciário. É comerciário. É que o termo comerciário é comércio de bens e serviços. Então, trabalhando em serviço ou comércio, você paga o valor de 9,50. Varejo, atacado ignorância ou minha, não serviço, sabia. paga. Viu? Aprendi, obrigado. Se fizer o cálculo proporcional, eu vou com a minha mulher, vou com o meu filho, em proporção, só é mais barato do que o Avelino. Eu tenho que fazer o cálculo aritmético. Já que nós estamos falando de comida... Tem que fazer o cálculo aritmético. Já que nós estamos falando de comida, assim... Para reduzir os custos. Fica o convite para a bancada e para os telespectadores. Lá na Protásio, no restaurante da Protásio, todo sábado uma feijoada. O ano todo. Lá no hotel? Lá no hotel. Sábado ao meio-dia, feijoadinha. Haja barulho depois. Então tá lá. Tá Vamos lá liberado amanhã, o convite. Pronto, já? Saravá. Maravilha. Bom, quero agradecer imensamente mais uma vez a participação do Luiz Tadeu Piva aqui no programa, diretor regional do Sesc. Tem que dizer para o Marcelo vir também agora, né? Também vamos marcar com ele, ele vem. O circuito Verão Sesc que está se aproximando aí e outros eventos esportivos. Aveline, obrigado mais uma vez. Giovânia, como é que está lá na cidade, lá em Gravataí? Gravataí. O giro de Gravataí, agora começamos a trabalhar com esporte também, estou com uma coluna de esporte, apanhei bastante quando eu disse que o culpado do fracasso do Inter é o Marcelo Medeiros, né? Teve gente que não gostou muito. Mas tá bem legal, né? Teve o prêmio de marcas da cidade, fomos o terceiro veículo mais lembrado, tendo 4 anos de existência. Parabéns, cumprimentos. Tem uma missão lá, fazer voltar o Cerâmica ou criar um outro time lá, porque o Diogo Rossi ali em Cachoeirinha já está com o Cruzeiro. O Cruzeiro agora é de Cachoeirinha com estádio e tudo. E o Cerâmica, ele tem um carinho da população, a gente nota, quando fala do Cerâmica, tem uma coisa por ser própria da cidade, né? Valeu, obrigado. Aliás, tu tem que trazer o Hernani Campelo para cá para falar do Cruzeiro. Montanha. Já estouramos todos os horários aqui, está chegando o Arquitetura e Design em seguidinho aqui na programação da RDC. Diogo Rossi. Um abraço. Segunda-feira, tudo contigo. Já estou te dando a informação. Que pena, o retorno do Thiago Rocha, segunda-feira. Muito bom. Tá? E agora tu vai para a Rádio Grenal lá cuidar dos assuntos da Rádio Grenal. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês aí. Um ótimo final de semana para todos. Não esquecendo que no domingo tem a super transmissão diretamente de Juí da final do Campeonato Gaúcho Feminino. Um grande Grenal com a narração do Paulo Brito, comentários do Ribeiro Neto, reportagens do Guilherme Paz e toda a nossa equipe trabalhando nessa grande transmissão que será a final do Campeonato Gaúcho Feminino. Tá certo? Um grande abraço, bom fim de semana. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.